Hoje o tema é equilíbrio. Eu vou pegar um filósofo chamado Boécio. Ele é muito importante para a história do pensamento. Ele marca o final da Idade Antiga, refletindo sobre os clássicos gregos, né, uma volta a Platão, Aristóteles, e ele acaba influenciando até o final da Idade Média. Ele está no começo da Idade Média, que a gente chama de Alta Idade Média, e Boécio vai influenciar até o pensamento renascentista, que já é o final da Idade Média. Eu vou pegar alguns aspectos, né, de um livro fantástico dele, que eu já vou mostrar para vocês, e depois eu escolhi alguns poemas de Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, para a gente discutir esse conceito bonito de equilíbrio. E eu queria começar fazendo essa pergunta para você que está entrando aí. Você se sente uma pessoa equilibrada? É fácil ser uma pessoa equilibrada? É fácil eu olhar para mim mesmo e falar assim, calma, eu não vou me desequilibrar, eu não vou elevar minha voz, eu não vou agredir a outra pessoa, eu não vou desperdiçar um momento precioso da minha vida brigando com as pessoas. É fácil a gente olhar para a gente mesmo e não, peraí, calma. Às vezes, quando a gente está numa situação muito favorável, que está tudo muito bem, é fácil ser equilibrado. Eu não estou com grandes desafios, minha vida está tranquila, está tudo se dando bem comigo, né? Está tudo acontecendo da melhor maneira possível. Aí eu sou equilibrado. Eu marquei reunião, a pessoa chegou no horário, eu não tive problema com trânsito, eu não tive problema em casa com filho, eu não tenho desconfiança do meu marido, da minha mulher, as coisas estão bem, então eu estou equilibrado. Mas como é que eu consigo encontrar um equilíbrio quando as coisas não estão indo bem? Como é que eu encontro, né, uma inteligência na diversidade da minha vida? Porque a vida passa por momentos de adversidades. Todos nós passamos por momentos de adversidades, né? Não há ninguém que não enfrentará um problema na vida, mesmo já tendo enfrentado tantos outros problemas. A adversidade faz parte da nossa vida. Daí a sabedoria de Drummond ao falar daquela pedra no meio do caminho, né? Mas eu quero pegar já com vocês esse filósofo aqui, que esse livro é muito bonito, chama A Consolação da Filosofia. Quando a gente terminar os temas e começar a estudar um pouquinho os livros, eu vou estudar esse livro com vocês. Vale muito a pena estudar um pouco com profundidade o que esse grande sábio, ali dos anos 400 e pouco depois de Cristo, né? Como é que ele tratou o tema do equilíbrio a partir da própria experiência de dor. Quem é Boécio? Boécio era um homem muito importante, ainda no Império Romano, já em decadência. Ele tinha uma importância financeira, tinha uma importância política, ele tinha um poder imenso sobre o Império Romano, mas de repente ele acaba, ao defender um senador, o imperador fica muito irritado com a defesa dele e condena Boécio à morte. Quando Boécio vai para a prisão, ele sofre todo tipo de espancamento, de tortura, até ele ser morto. Esse livro ele escreve na prisão. Ele escreve um livro demonstrando tudo que ele teve antes na vida, todo o fulgor da sua vida, todas as glórias que ele sempre teve, e aí de repente ele perde tudo isso por causa de um tirano, por causa de uma injustiça. E por isso ele fala tanto sobre a injustiça, ele trata sobre a injustiça. Deixa eu ler um pedaço aqui para vocês. É muito interessante o livro porque são dois Boécios que conversam. É o Boécio que tem o corpo sofrido, que tem a prisão, com o Boécio que tem a alma livre. Então, ao mesmo tempo que é um livro cheio de dor, ele é um livro cheio de poesia. Chama A Consolação da Filosofia. A Consolação da Filosofia. Olha aqui, diz Boécio: eu, que outrora compunha poemas plenos de alegria, ai, sou agora forçado a usar de tristes metros. E eis que as musas me ditam versos de dor, e as elegias enchem meu rosto de verdadeiras lágrimas. Pelo menos elas não foram tomadas de medo,
nem deixaram de ser companheiras neste amargo caminho. Glória de uma juventude outrora feliz e promissora, consolam agora o destino infeliz de minha velhice, pois repentinamente veio a inesperada velhice, e com ela todos os seus sofrimentos. De repente minha cabeça encheu-se de cabelos brancos e o meu corpo cobriu-se de rugas. A morte do homem é feliz quando, sem atacar os doces anos, nos acolhe no momento propício e atende ao chamado dos doentes. E aí vai. Eu que na juventude fui belo, eu que na juventude consegui todas as minhas coisas, eu que tive uma vida coroada de êxito, cheio de amigos, cheio de festas, agora, velho, estou despedaçado em mim mesmo. Velho, ele morre com 40 e poucos anos, 43. Na verdade, ele não está dizendo de uma velhice de idade, ele está dizendo de uma velhice como responsável, como consequência de todo o sofrimento que a injustiça havia colocado dentro dele. Então vejam, queria que vocês tivessem essa imagem de alguém que teve uma vida fascinante e que de repente vai para a prisão. Injustamente, mas vai para a prisão. Olha o que mais ele diz aqui, para a gente pensar o que a gente faz com os nossos momentos de dor e como é que a gente encontra equilíbrio nos momentos difíceis da nossa vida. Isso aqui é um outro trecho dele que é de um livro meu que chama Vivendo a Filosofia. Diz o seguinte: por que então, ó mortais, buscai fora de vós mesmos o que se encontra dentro de vós? O erro e a ignorância vos cegam. Vou te mostrar rapidamente no que consiste a suprema felicidade. A teu ver, há algum bem mais precioso do que tua própria vida? Não, responderás. Então, se consegues ser senhor de ti mesmo, possuirás algo que jamais poderás perder, nem a fortuna te arrebatar. O que é fortuna nesse momento? A gente vai ver que depois Maquiavel, ao explicar esse pensamento de fortuna, ele dialoga um conceito de virtude e fortuna. Fortuna é sorte. O conceito de fortuna é sorte, é ocasião. Mesmo que a sorte não te seja favorável, mesmo que a ocasião não te seja favorável, eu te digo o seguinte, está dizendo Boécio, mesmo dentro de uma prisão: o que você tem de mais precioso é a sua vida. O que você tem de mais precioso é o encontro que você pode ter com você mesmo e que vai equilibrar todas as ações do seu dia. O que você tem de mais precioso é o cuidar de você mesmo. É o tomar consciência de quem você é. Mesmo numa prisão, eu me sinto livre, diz ele. No início da prisão, ele está absolutamente atormentado, que é o começo do livro. Depois, ele vai percebendo que podem até tirar dele, ele era muito religioso, né? Então ele acreditava na imortalidade, podem até tirar a vida dele, mas não podem tirar a vida que permanece, não podem tirar aquilo que é a essência dele. Ele dizia que é preciso a gente separar uma filosofia especulativa de uma filosofia prática. E eu preciso fazer com que a filosofia ela se realize no meu cotidiano. Então, se a gente pega um tema equilíbrio, pensando em Boécio, como é que eu posso, no meu cotidiano, ser uma pessoa equilibrada? Não tem uma regrinha, não é autoajuda, né? Não tem uma coisa assim, faça isso que dará isso. Mas eu preciso me observar mais. Então eu percebo o seguinte: eu à noite eu fico mais problemático. Se eu brigar com alguém à noite, se eu for discutir, se eu conversar com a minha mulher à noite, eu posso não dormir. Não converse sobre o problema à noite, então. Permita que a sua noite seja mais tranquila. Permita que você se equilibre a partir de uma noite melhor. Deixa para conversar no dia seguinte. Deixa as coisas se acalmarem. Eu percebo que quando eu mando mensagem para as pessoas, eu acabo sendo mais agressivo do que quando eu falo com elas. Então para de mandar mensagem quando você está com algum problema. Esse é um processo de observação do meu interior, de como eu vou encontrar esse tal equilíbrio, que não é uma coisa simples. Repito, quando as coisas estão indo muito bem, tudo bem. Quando as coisas não vão bem, como é que eu encontro esse equilíbrio? Imagina nesse mundo informacional, então, né, professores dando aula, desenvolvendo seus projetos, aí não funciona a internet.
que eu faço? Saio gritando? Me desespero? Como é que eu vou construir com uma serenidade aquele problema que eu tenho e enfrentar a resolução daquele problema? Como é que eu vou conseguir dizer não para algumas coisas? Para que eu consiga cultivar outras coisas que me são fundamentais. Boécio prossegue, dizendo o seguinte: a alma é livre enquanto mantém fixa dentro dela a razão da minha existência. Eu tenho que me lembrar da antropologia da existência humana, para que as coisas menos importantes, elas não roubem de mim mais tempo do que o necessário. Percebam isso, minha gente. Eu já falei em vários temas da importância do dizer não. E eu sinto, né? Hoje eu publiquei uma coisa, eu vi as pessoas dizendo, eu não consigo dizer não, não sei por que eu não consigo dizer não, depois eu me arrependo. Eu me desequilibro pela quantidade de sim que eu digo para as pessoas. E eu tenho que dizer um não com elegância. Eu tenho que dizer um não sabendo que talvez a pessoa fique chateada com aquilo, mas melhor ela ficar chateada com a minha sinceridade do que eu me destruir numa ausência de sinceridade, quando eu estou dizendo que vou fazer coisas que eu não vou conseguir fazer. Como é que eu mantenho esse equilíbrio? Como é que eu acordo e faço um pacto comigo mesmo? Eu que sou muito nervoso, eu que grito com as pessoas, olha, hoje eu não vou gritar com ninguém. Eu não posso gritar com as pessoas, eu não posso fazer isso com as pessoas nem comigo mesmo. Isso faz mal para mim. Vou cobrar coisa das pessoas porque é o meu jeito, né? Eu fico irritado porque eu faço tudo por todo mundo e quando alguém não faz por mim, faça livremente. Não espere que o outro faça por você. As expectativas, as projeções os levam sempre a essa dimensão. Lembra quando a gente falou de Sartre? O inferno são os outros. Por que o inferno são os outros? Porque eu projeto no outro a minha felicidade e a minha felicidade está dentro de mim. É lindo eu amar outra pessoa e ser amado por outra pessoa, mas nós somos duas pessoas. É lindo eu amar vários amigos, mas cada um é uma pessoa. E se eu não conseguir esse equilíbrio dentro de mim, esse eixo, esse foco, essa centralidade, eu vou me dispersando em escolhas incorretas. E cada um tem que fazer a sua trajetória. Cada um tem que pensar consigo mesmo, né? O que eu faço para ser mais equilibrado? Vou escrever. Acho que eu vou escrever toda noite um pouco. Vou começar a fazer um diário conversando com as minhas emoções. Existe uma guerra entre razão e emoção, porque às vezes eu ajo emocionalmente, a minha razão fica triste com a minha emoção e a minha razão vai pedir desculpas daquilo que a minha emoção fez. Mas não era melhor a minha emoção e a minha razão conversarem antes de eu agir? Não é para negar as emoções. Eu tenho saudade, eu posso dizer para quem eu amo da saudade que eu tenho, hoje faz 3 meses que a minha mãe se foi. 3 meses. Aliás, eu sou muito grato a vocês por me fazerem companhia quando ela estava doente, né? Hoje é a aula de número 95. Quantas aulas eu dava dando notícias para ela do hospital, indo visitar, saindo do hospital, ela estava melhor. Vocês, eu faço companhia para vocês, vocês fazem para mim. E minha mãe, né, minha mãe não era fácil não. Minha mãe com meu pai era o equilíbrio encarnado numa pessoa. E minha mãe brava, amorosamente brava. Cobrava, reclamava, e meu pai, nossa, meu pai caiu o mundo e ele numa paz, sabendo que aquela queda do mundo vai passar. E era lindo como nas diferenças eles se amavam. Minha mãe era profundamente apaixonada por ele e ele por ela, e aquela história era muito bonita, dos dois. E eu me acostumei a vida toda, minha mãe cobrando de mim, eu viajando às vezes, né, na China, e ligava para ela, eu sempre, né, ligando todo dia para minha mãe, qualquer lugar que eu estivesse, eu ligava para ela, né, e quando, depois na era do FaceTime, no FaceTime, falando com ela, eu no Líbano, mostrando os lugares para ela, e ela, ai filho, eu estou muito mal. Eu nem quis falar isso para não te preocupar, você está tão longe. E aí já falava tudo, né? O jeito dela. E assim, e eu fui cada vez mais aprendendo a cultivar a minha mãe do jeito que ela era. Um vulcão de amor. E talvez o amor era tamanho, né? Que dificultava até os seus equilíbrios. E meu pai, que também era um homem de muito amor. Mas meu pai, assim, a lembrança que eu tenho dele é daquela serenidade. Você contava um poema para ele, um problema, ele ficava ouvindo, né? Você pedia um conselho, né? Pai, o que o senhor acha, não sei o quê.
E assim, quase sempre a pergunta era uma outra pergunta, né? Você está feliz, filho, fazendo o que você está fazendo? Não, pai, eu acho que bem. Se você não está feliz, você está encontrando a resposta. Está aí, está dentro de você. Meu pai nunca estudou e tinha uma sabedoria impressionante, né? Uma delicadeza de alma, uma jardinagem, escrevi nisso num dos artigos sobre ele. Ele era um jardineiro de almas mesmo, de delicadezas. E tratava minha mãe, meu pai era bem mais velho do que minha mãe, né? 18 anos de diferença. E ele tratava minha mãe assim, e era incrível porque minha mãe ficava brava, né? Você está atrasado, você não sei. Oh, meu amor, você brava é mais linda ainda. E assim os dias iam se acalmando. E naquela relação eu fui vivendo a beleza dessa palavra, desse sentimento, equilíbrio, equilíbrio, calma. Eu vivi tanto isso em casa que me incomoda muito alguém que vai dizer alguma coisa para mim e, né, fala mais alto, tipo de cobrança, maneira de colocar, que não tem essa disciplina da voz, essa disciplina do dizer, a disciplina da escolha das palavras. Eu preciso ter uma disciplina do amor. Preciso. Mesmo que eu esteja incomodado com outras coisas, a pessoa que trabalha comigo não é responsável por isso. Eu preciso acalmar para que eu equilibre alguma coisa dentro de mim e ao equilibrar o que há dentro de mim, eu tenho uma relação equilibrada com as outras pessoas. Boécio, ele vai além, né? Ele fala, eu notei aqui umas frases, né? A felicidade está no equilíbrio, os bens materiais duram quanto? Era a pergunta dele dentro da prisão, né? Os prazeres duram quanto tempo? Por que eu estou tão preocupado com esses prazeres, né? O amor, o amor é uma lei para si mesmo. Aí ele fala, quem pode julgar os amantes? Quem pode julgar os amantes? O amor é uma lei para si mesmo. Tanta gente dando palpite na vida dos outros, né? Sem saber o que acontece de fato com os outros. Eu acho que o melhor amigo é aquele que tem mais ouvidos do que palavras, que sabe ouvir. É aquele que é mais ombro do que ditador de regras, é aquele que é mais colo do que decididor de futuros de alguém, né? Mas é esse equilíbrio que vai me dando o tom do meu existir. A partir do meu equilíbrio, a partir das constatações que eu tenho em mim mesmo, do que me faz uma pessoa mais enfurecida ou uma pessoa mais leve, eu vou traçando o meu existir. Eu tenho que ter essa disciplina. Se eu vou magoar alguém com a minha palavra, não fale essa palavra. Ah, mas eu tenho que corrigir alguém. Escolha as palavras corretas para corrigir alguém. Eu chefiei tantas equipes, né? Fico tão feliz quando encontro pessoas que trabalharam comigo e as pessoas dizem assim, nossa, a gente morria de tanto trabalhar, é impressionante a quantidade de trabalho que a gente tinha. Mas você nos tratava com tanto respeito, né? E punha tanto entusiasmo naquilo que fazia, que isso é iluminador. Lembra do facho de luz de ontem, quando a gente falou de Schopenhauer? Desse pensamento que é diferente. Essa sabedoria não está nos livros. Eu acabei de dizer, meu pai nem estudou, né? Mas é uma sabedoria de alguém que ilumina no mundo em que ele está. E meu pai morreu em 99. Quantos anos que eu não tenho aqui? E eu me lembro cotidianamente de histórias incríveis do que meu pai faria se estivesse no meu lugar. Eu peguei umas coisas do Fernando Pessoa aqui também, pra gente. Olha, alguém dizendo aí, já fui muito agressiva, melhorei. Olha o que diz o nosso amigo Fernando Pessoa aqui, no Álvaro de Campos. Vem, noite antiquíssima e idêntica, noite rainha, nascida destronada, noite igual por dentro ao silêncio, noite com as estrelas lantejoulas rápidas no teu vestido franjado de infinito. Vem vagarosamente, vem levemente, vem sozinha, solene, com as mãos caídas, ao teu lado vem, e traz os montes longínquos para o pé das árvores próximas. Funde num campo teu todos os campos que vejo. Faze da montanha um bloco só do teu corpo. Apaga-lhe todas as diferenças que de longe vejo, todas as estradas que a sobem, todas as várias árvores que a fazem verde escuro ao longe, todas as casas brancas, e com fumo entre as árvores, e deixa só uma luz, e outra luz e mais outra,
na distância imprecisa e vagamente perturbadora, na distância subitamente impossível de percorrer. Nossa Senhora das coisas impossíveis, que procuramos em vão, dos sonhos que vêm ter conosco ao crepúsculo, à janela, dos propósitos que nos acariciam nos grandes terraços dos hotéis cosmopolitas. Nossa Senhora das coisas impossíveis. O que é o impossível? O impossível é a minha desconexão com a humanidade, com o cosmos, é o que está dizendo aqui, Fernando Pessoa. É eu achar que eu mando na noite, que eu decido o tempo de duração da noite. Nossa Senhora das coisas impossíveis, eu não decido sobre isso. Eu não decido sobre os infortúnios da minha vida, eu não decido sobre grande parte das doenças que eu possa vir a ter. Algumas dependem dos meus cuidados, outras não. Eu não decido. Eu não decido sobre os acidentes, eu não decido sobre isso. E é por isso que eu não posso me desequilibrar diante de fatos que não dependeram de mim tomar essa decisão. Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir. Sentir tudo de todas as maneiras, sentir tudo excessivamente, porque todas as coisas são em verdade excessivas e toda a realidade é um excesso, uma violência, uma alucinação extraordinariamente nítida que vivemos todos em comum com a fúria das almas, o centro para onde tendem as estranhas forças centrífugas, que são as psiques humanas no seu acordo de sentidos. Boécio da prisão sentia. Na prisão ele sentia o que estava acontecendo com ele. Ele sentia que os seus dias estavam chegando ao fim e mesmo assim ele tinha equilíbrio. Como eu tenho que sentir equilíbrio, é tão comum você ouvir falar de pessoas, né, já à beira da morte, e quando encontram uma paz profunda, um equilíbrio imenso, como uma consciência da despedida, da chegada do momento da partida, que é muito doloroso. Mas a maturidade interna é tão grande, o equilíbrio é tão grande, que não há um desespero, há talvez uma melancolia, há talvez uma vontade de permanecer um pouco mais, mas ao mesmo tempo uma consciência do tempo em que se viveu. Isso é equilíbrio. Não adianta eu lutar contra a morte. Não adianta, dependendo daquilo que eu tenha, a ciência vai até um ponto, depois ela não consegue ir além disso. A morte é um fato. Os estoicos não diziam, lembra dos estoicos? Se você todos os dias lembrar que você vai morrer, talvez você viva melhor. Pensar que nós vamos morrer nos traz uma consciência da beleza do estar vivo, da convivência com o outro, da relação com o outro, da efemeridade das coisas. Lembram da Cecília Meirelles? Nos seus cânticos, falando que morremos todos os dias e que todos os dias renascemos. Mais um pouquinho de Fernando Pessoa. Poema em linha reta. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos os moços de fretes, eu que tenho feito vergonhosas financeiras, pedido emprestado sem pagar, eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas, eu verifico que não tenho par nisso, tudo nesse mundo. Não me venho com conclusões, a única conclusão é morrer, disse Fernando Pessoa. Então o que é o equilíbrio? Estamos falando de Boécio, de Fernando Pessoa. O que é o equilíbrio? A primeira parte do equilíbrio mora dentro da gente. A primeira parte do equilíbrio mora na nossa inteligência intrapessoal. Eu comigo mesmo. Eu ressignificando o meu existir a partir das conclusões que eu chego
dos meus erros. Fernando Pessoa está dizendo isso. Os meus amigos são perfeitos e eu só tenho levado porrada na vida, eu não conheço mais ninguém além de mim que sofra tanto. Ele está exagerando aqui para dizer o que eu me sinto às vezes. É o que Boécio sente no início da sua prisão. Será que foi bom ter sido correto? Será que foi bom ter querido bem as pessoas, ter lutado pela verdade? Agora eu estou aqui, espancado, torturado, eu vou morrer. É um primeiro momento. Mas esse equilíbrio dentro de mim mesmo, quando eu sei que eu tomei a decisão correta, quando eu sei que eu fiz aquilo que eu deveria ter feito, por mais doloroso que seja aquilo que eu deveria ter feito. Uma vez uma amiga que terminou um namoro, né, de alguém que ela era muito apaixonada. Ela disse assim para mim, eu não podia continuar, ele me desequilibra. Ele me deixa atormentado o tempo todo, eu tenho medo dele, eu tenho medo de fazer pergunta para ele, eu tenho medo das respostas dele, eu tenho medo de estar olhando sem querer olhar para o celular dele, ele acha que eu estou investigando, eu tenho medo de pedir uma ajuda para ele, eu tenho medo, eu fico desequilibrada. Eu falei, você tomou a decisão certa. Eu sei, mas eu vou sofrer muito, porque eu sei que tem um outro lado dele que me atrai, que sim, é a vida. Agora eu não posso estar com alguém que me desequilibra. Eu não posso estar com alguém que eu tenho medo desse alguém. Como é que eu vou dormir com alguém? Como é que eu vou caminhar na minha vida com alguém que eu tenha medo de fazer uma pergunta? Que se eu olhar do lado, ela acha que eu estou tomando conta dela. Que ela não tem uma ternura tão essencial para que as relações prossigam, continuem. Não. Não faça isso. Não faça isso com você, mesmo que te cause dor. Algumas separações causam dor profunda, mas há algumas pessoas na nossa vida que nos desequilibram porque nós permitimos, de um lado, porque a gente tem medo de dizer adeus, mas elas nos desequilibram e eu não posso viver de desequilíbrios, não. Isso acontece com amigos também. Tem amigos que me atormentam tanto que eu começo a fazer um monte de coisa errada e fico desequilibrado na relação com os outros. Não, não são seus amigos. São colegas que estão ocupando algum espaço da sua vida, mas isso não é amizade. Minha gente, vamos voltar aqui porque todo mundo vai morrer. A vida é curta. A vida é curta. Não encurtemos mais a vida. A vida é curta. O tempo, ele vai escapulindo das nossas mãos. Quando a gente vê, né? É o que o Boécio estava dizendo, eu era jovem com o fulgor da vida. E hoje eu estou velho, aos 40 anos, né? Eu estou velho nessa prisão. E eu só melhorei quando eu descobri que o que mora dentro de mim, prisão alguma é capaz de deter. Há um Boécio com o corpo sofrido, torturado, e há um Boécio com a alma livre, com a alma capaz de revisitar lugares, momentos, pessoas, sentimentos. A nossa alma tem esse poder. Eu revisito infância o tempo todo, eu revisito minha mãe, eu revisito meu pai, momentos diferentes da minha vida. Esse final de semana eu estava em Cachoeira com a minha tia, meu irmão, meus sobrinhos, eu passando nas escolas onde eu dei aula. Isso é um revisitar, a minha alma é livre para isso. Eu fiquei me lembrando das minhas inseguranças de professor de matemática. Eu comecei dando aula de matemática numa escola pública. Eu falei, nossa, quanta coisa eu vivi aqui. Mas não é um revisitar que nos aprisiona e um dizer eu queria aquele tempo e não quero esse tempo. Eu não posso querer um tempo que eu não tenho o poder de ter. Aquele tempo passou. Eu não posso viver enlouquecidamente, mesmo quando eu perco alguém que eu amo. Dói estar sem minha mãe, dói, mas eu não fiquei desequilibrado em nenhum momento. Chorei, eu escrevi, eu abracei minha tia, eu beijei muito, eu abracei meu irmão, eu chorei muitas vezes, equilibrado, compreendendo um pouco o que é o fluxo do viver, são as despedidas. Há pessoas que vêm chegando, há pessoas que vão partindo, como nós partiremos também. Isso é equilíbrio. É olhar para dentro da gente mesmo, né, e cultivar os valores mais bonitos que a gente tem, que nos dá esse tom de liberdade. É isso aí. Segunda-feira a gente vai falar sobre educação. E na terça a gente começa quase o final dessas lives, né, mas a gente vai continuar com uma outra coisa, dos temas que são as 4 estações. A gente vai ter uma aula sobre
verão, uma sobre inverno, uma sobre outono e uma sobre primavera. Pegando 4 livros, 4 olhares filosóficos, né? É, usando as estações como estações da nossa alma, como o tempo que vai passando, como momentos em que nós estamos vivendo um inverno dentro de nós mesmos, um frio imenso, os momentos quentes da nossa vida, os momentos de transformação, né, das folhas que caem, do outono, no momento do renascer, que é a primavera. Então a gente vai pegar isso para ir terminando esses 100, aí no último dia será a 100ª live. Depois a gente vai continuar de um outro jeito. Deixa eu mandar um beijo aqui para vocês, agradecendo. Eu queria que vocês colocassem na agenda também, no dia 15 de setembro, a gente tem live às 6 horas, e às 7 horas vai ser o lançamento do meu livro, de 2 livros meus. Lembra que eu falei dos 2 livros? Um chama Canção da Vida e outro chama Entregador de Sentimentos. E eu quero vocês todos no lançamento desse livro. Vai ser muito bonito, com a participação de alguns artistas, lendo trechos, lendo poemas e tal. E são poemas que nasceram de muita dor. Na verdade, a maior parte dos poemas nasceu da dor. Tem alguns poemas de alegria ali, mas eu confesso que foram dias difíceis e eu tentei transformar, né, dor em poema. Deixa eu mandar um beijo para vocês. Mariana Batalha, minha amiga amada, educadora incrível de São Paulo, um beijo enorme. Miro, meu amigo de Nova York, que legal que você está aqui acompanhando. Beatriz, Canção da Vida, título lindo, não vou perder. Eliane de Fortaleza, vai ser um congestionamento na web, que maravilha, obrigado. Cleusa, Piracicaba, beijo para você. Deixa eu ver o povo do Face aqui. Rose Fonseca, obrigado pelo carinho. Rony Gonçalves, muito obrigado. Elisete, aula maravilhosa. Adelaine, amei a proposta. Aparecida Fordiane, amei a live de hoje. Carolina Figueiredo, obrigado. Emanuela, lindo. Nice, Palmas, Tocantins. Opa, tanto tempo que eu não vou para Palmas. Karine Catanduva, também faz tempo que eu não vou para Catanduva. Na verdade, não vai para lugar nenhum nessa pandemia. Antônia de São Paulo, obrigado pelo carinho. Alguém de Natal aqui, não deu para ver o nome. Um beijo para você. Vai nos lembrando. Eu vou lembrando do dia 15, Elaine de Paulo Afonso da Bahia. São 2 livros, né? O Entregador de Sentimentos, que são crônicas. Esse nome é o nome de uma das minhas crônicas, que o Inácio de Loyola disse que foi o nome mais lindo que ele já viu em crônica, e eu, em homenagem a ele, coloquei no título do livro. E o outro que são os poemas, que eu quero compartilhar com vocês. Valeu? Segunda, a gente vai falando aqui durante a semana. Sempre a gente aparece. Mas a nossa próxima live, quem perguntou do nome do livro, ele chama Consolação da Filosofia. A Consolação da Filosofia. O autor é Boécio. Esse livro tem em PDF. É livre em PDF. Você consegue achar. O meu é todo riscado, por isso que ele está aqui. Mas tem em PDF também. E a gente se encontra aqui na segunda-feira. Beijão para vocês.